Olá, pessoal. Vamos falar de história do teatro brasileiro. E a gente chega agora ao ano de 1938. É o título mesmo desse vídeo. 1938, um ano-chave para a história do teatro no Brasil. Quem estuda história do teatro brasileiro certamente se lembra que entre as origens do teatro brasileiro, a terceira origem se refere ao ano de 1838, né? Que é quando começa a estética teatral começa a ser trabalhada no teatro brasileiro. Agora nós estamos falando de um século depois. O ano de 1938 também é um ano de fundamental importância. A gente não conseguiu ter no modernismo uma manifestação consequente de teatro. Mas, passado aí mais de uma década, quase 2 décadas, a gente vai começar a ver uma movimentação que essa sim vai ser bastante consequente. Essa movimentação vai nos trazer, ao final, o teatro moderno no Brasil. Tá? Vejamos. Em 1938, aconteceu, e eu chamo atenção para uma coisa, uma notinha de rodapé aqui. Eu sempre digo que a arte reflete a sociedade que a produz. Né? Você não pode esperar que a sociedade medieval produza arte barroca ou expressionista. Tá? Não tinha a ver com o momento histórico deles, com a organização social. Assim também o teatro moderno no Brasil só vai chegar quando a sociedade brasileira quiser, precisar, conseguir ter esse teatro. Tá? E isso vai acontecer onde tinha que acontecer. Isso não poderia acontecer em Rio Branco, capital do Acre. Está sendo preconceituoso em relação ao Acre? Nem em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, nem em Araraquara, interior de São Paulo, nem em Conceição do Mato Dentro, interior de Minas. Tá? Tinha que acontecer em 1938, no Rio de Janeiro, porque era a capital do país e era, então, a cidade mais avançada do país. Talvez seja estranho para a gente falar nisso, né? Mas o Rio de Janeiro concentrava a ideia de ser numa cidade só, várias capitais do Brasil. Era a capital econômica, era a capital política e era a capital cultural do Brasil. Assim como Paris reúne tudo isso na França, Londres reúne tudo isso na Inglaterra. Veja, Roma já não é tão certinha essa imagem. Roma é a capital política do país, em grande parte sua capital cultural. Mas a capital econômica deve ser Milão. A capital cultural, acho que Roma divide com Florença. No caso da Espanha. A capital política, econômica, cultural é Madrid. Mas a gente tem que olhar com respeito para Barcelona. Portugal, Lisboa está um passo à frente do Porto só. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem Brasília, mas as cidades que influenciam o resto do Brasil estão no eixo Rio-São Paulo, que são Rio e São Paulo. O eixo Rio-São Paulo são só essas 2 cidades. Nos Estados Unidos isso é flagrante. Né? As capitais e as cidades importantes não batem. A capital do estado de Illinois. Só vou dar uma dica. É o estado americano onde tem a cidade de Chicago. Obviamente, a capital é Chicago, não é? Não, a capital é Tallahassee.
Assim como a capital da Flórida não é Miami, né? A capital do estado de Nova York não é Nova York, por aí vai. Experimente descobrir qual é a capital da Austrália. Não é Sydney, tá? Então, o Rio de Janeiro conjugava numa cidade só a ideia de capital e cidade mais importante do país. Ali em 1938 aconteceu uma coisa curiosa. A cidade estava madura para isso, repito. A cidade pedia isso. E foi ali que, nesse ano, registraram-se alguns grupos de teatro amador. Tá? Os três principais foram o Teatro do Estudante do Brasil, Os Comediantes e o Grupo de Teatro Universitário. Desse último eu não vou falar, porque ele se fixava na função de teatro universitário. Era para os estudantes universitários, então ele não teve uma relevância para além do grupo. Os outros dois não, são absolutamente relevantes. Vamos ver do que se trata. No texto roteiro para essa aula, que vai ser mandado para os meus alunos regulares, mas eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo, porque pessoas que estão assistindo o vídeo sem serem meus alunos da Fundação das Artes estão me pedindo, porque eu me refiro ao roteiro. Então, eles estão pedindo, a gente precisaria ter esse roteiro também. Eu vou colocar os outros roteiros também na descrição do vídeo. O Teatro do Estudante do Brasil foi fundado, como disse, em 1938, e ele dura, a ideia dele dura até 1980, porque é quando morre o seu principal criador, que é o seu Pascoal com CH, tá? Que é como se escrevia na época, Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno era um diplomata de carreira, um homem muito culto, que prestou serviços à diplomacia brasileira em vários lugares, mas na Inglaterra ele era assim, uma figura-chave. Ele era um cara muito popular, extremamente bem relacionado, e dizia-se na época que uma festa no apartamento do Pascoal, na Inglaterra, ele serviu em Liverpool e em Londres, uma festa no apartamento dele, uma festa equivalia por um mês de trabalho da embaixada e dos consulados brasileiros na Inglaterra, para a imagem positiva do Brasil. E este cara, como eu falei, um homem cultíssimo, ele via com muita tristeza a situação do teatro no Brasil, porque ele, na juventude, tinha, entre aspas, né, brincado de ser ator. Brincado, eu digo, porque ele fez teatro amador. Com quem? Com o Renato Viana. E quando eu digo brincado de ser ator, é porque ele fez teatro amador. Com um cara a quem eu me referi na aula passada, que foi um dos que tentaram extrair do modernismo alguma forma de teatro, o Renato Viana. Pois, na década de 20, o Pascoal, jovenzinho, tinha feito alguma coisa de teatro amador com o Renato Viana. Mas ele via que o teatro era uma instituição largamente respeitada na Europa. Ele dizia, por que o teatro brasileiro não consegue isso? Porque fica naquela coisa, daquele teatro de ator, que se fixava na figura histriônica de uma atriz, um ator. Por que não um teatro de boa qualidade? E ele, um grande espectador, um grande de teatro, um grande estudioso de teatro, que tinha sido ator, que chegou a ser dramaturgo de qualidade. Peça dele na Europa fez com que um crítico o apontasse como o novo Chekhov. E isso não é pouca coisa. Pois esse cara começou a prestar atenção. Como é que o adulto inglês tem tanta necessidade de teatro? Como é que o adulto alemão, o adulto francês, como é que essa gente tem tanta necessidade de teatro? E ele chegou a uma conclusão que hoje é óbvia, na época não era.
porque eles estão acostumados a vivenciar teatro como espectadores e como participantes desde a escola. Desde a escola. Isso é uma coisa importante. A gente vê isso em filmes americanos. Que geralmente isso é quando a filha ou o filho está fazendo parte da peça de fim de ano da escola e o pai é ausente, ele não vem, mas ele chega de última hora e tal. Tem até desenho dos Simpsons mostrando isso, tá? Que é muito importante. E ele via isso e falou, é isso, teatro tem que ser injetado no brasileiro junto com a língua portuguesa e a aritmética. Ele vem para o Brasil numa das idas e vindas, né, de diplomata, e lá no Rio de Janeiro havia uma associação beneficente chamada Casa do Estudante do Brasil. Porque o Rio de Janeiro, que era a capital principal do Brasil, capital de tantas coisas no Brasil, como eu falei anteriormente, também era onde estava o melhor ensino. Fora do Rio de Janeiro, acho que só uma faculdade. Isso de todo tipo de ensino, só uma faculdade que estava em pé de igualdade com as escolas do Rio de Janeiro, que era a Faculdade de Direito de São Paulo. Que eu me lembro, não fiz nenhuma pesquisa a respeito, mas que eu me lembro, acho que era só. E devia ter mais uma ou outra coisa no restante do Brasil, em Minas Gerais, ou na Bahia, ou no Rio Grande do Sul, no máximo. E aí o Pascoal chegou-se, numa dessas idas e vindas, como eu falei, ele foi à casa do estudante e falou, vamos colocar um serviço de teatro aqui? Ok. Foi assim que surgiu, na Casa do Estudante do Brasil, surgiu o Teatro do Estudante do Brasil. O que fazia a Casa do Estudante? Ela recebia alunos de vários estados do Brasil que não tinham como pagar por sua estadia no Rio de Janeiro e era como que um pensionato para essa gente do Brasil inteiro, rapazes e moças. E é com esse pessoal, só estudantes, que o Pascoal começa o seu teatro. Eu vou falar primeiro só do Teatro do Estudante do Brasil, depois eu falo da outra companhia, Os Comediantes. Tá? Porque eu falei, as duas surgiram em 1938, por que eu não falo da outra? Eu vou falar depois, vou falar a história completa de cada um. Aí, o Pascoal começa a se mexer e ele fala, já sei, vamos montar Shakespeare. E é assim que, em 1938, estreia Romeu e Julieta, dirigido por Itália Fausta. Já falei dessa mulher. Na próxima aula, eu vou dar a ficha completa dela. Eu falei que Itália Fausta se diferenciava naquele período da primeira metade do século XX como uma atriz que tinha uma formação única no Brasil e ela sempre era chamada para dar prestígio às produções como atriz. Pascoal vai e trouxe, a mulher falou, vem cá, você vai dirigir. Atenção, garotas, é para vocês se orgulharem. A primeira pessoa a ocupar um cargo de direção num espetáculo teatral no Brasil, amador ou profissional, pessoa que dirigia mesmo o espetáculo todo, foi a Itália Fausta. Tá? Claro, Álvaro Moreira tinha feito alguma coisa no Teatro de Brinquedo, o Renato Viana tinha feito alguma coisa com o seu grupo Batalha da Quimera, mas alguma coisa que fosse consequente, que deixasse marcas, que não fosse a aventura de um visionário, que fosse alguma coisa profissional, a primeira pessoa a ocupar um cargo de direção é uma mulher, e uma mulher de altíssima qualidade artística e profissional, no sentido de técnica, Dona Itália Fausta. Tá? E aí os caras montam Romeu e Julieta, que faz
um sucesso até então inusitado, porque grupo de teatro amador era uma coisa rara, uma coisa que tinha ficado lá nas décadas de 20, no começo da década de 30, e não era lá coisa séria. Tá? Grupo de teatro amador registrado com suas diretrizes muito bem estabelecidas. Quando eu digo registrado, é registrado em cartório. Tem estatuto. No estatuto do teatro do estudante, assim como no dos comediantes, no grupo universitário de teatro, esses grupos eram registrados em cartório. Então não era só meia dúzia de amigos que se reuniam, tentavam fazer alguma coisa, não dava certo, parava. Não, eles existiram por muitos anos, porque eram sociedades civis, sem fins lucrativos. E ali estava escrito nos estatutos. Os estatutos eram todos eles muito parecidos. Se você for a um cartório hoje e tentar registrar um grupo de teatro amador, e falar, mas eu não sei como registrar, o cara do cartório te dá um modelo de registro, que é muito parecido com o que era modelo em 1938. Eu sei porque eu registrei grupo de teatro amador, e eu falei, nossa, mas... E quando eu registrei o grupo, eu já lia sobre a história do teatro brasileiro, já tinha lido sobre isso. Eu falei, mas, gozado. Eu falei, mas isso daqui é para todo grupo, é assim? O cara falou, não, para qualquer sociedade é assim, sem fins lucrativos. Se você for registrar um condomínio, um grupo escoteiro, sei lá, ele vai ser assim, tá? Então, lá dizia que os objetivos do grupo eram melhorar o repertório. Então, tudo aquilo que a gente viu em teatro de ator, que é o vídeo anterior a este, tudo aquilo que a gente viu vai ser respondido, entre aspas, ponto a ponto, nesses estatutos. Melhoria do repertório, ambientação, a cenografia, papel decorado, direção teatral, dignidade artística. Tá? Na verdade, para ser muito sincero e deixar uma coisa marcada para vocês, tinha uma coisa diferente no teatro do estudante, que era, no estatuto dele, que tinha um artigo ali que dizia que eles se comprometiam a fundar outros grupos de teatro do estudante. Porque, pela ideia do Pascoal, isso era para se espalhar pelo Brasil, e em certa medida se espalhou. Quando eu digo que isso aí vai até os anos 80, é porque aí Pascoal morre em 1980. O teatro do estudante tinha acabado bem antes, lá nos anos 70, comecinho dos anos 70. Mas foi fundado em 38, então você pega décadas de 40, 50, 60, são 30 anos de atividade. E a exigência para participar era ser estudante. Teve até uma moça lá no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, ela passou pelo Pascoal, ela era funcionária, e falou, nossa, essa moça, ela é muito bonita, ela tem um porte, ela tem uma elegância. Com licença, senhorita, faz tempo isso. Senhorita, pois não, doutor Pascoal, a senhorita já fez teatro? Se não fosse o Pascoal a perguntar isso, a pergunta seria ofensiva para uma moça. Tá? Seria como perguntar, a senhorita já trabalhou em cabaré? Tá? Mas não. Ela conhecia, todo mundo conhecia o Pascoal. E ela falou, não, gostaria, não sei se eu levo jeito, aparece lá no Teatro do Estudante, a senhora se porta bem, é elegante, etc, etc. Vai lá, tá bom, eu vou lá, que dia, tal hora, ok. Tá bom, ele falou, a senhorita estuda? Não. Vem comigo. Estavam no Rio de Janeiro, saíram do ministério, foram para a rua, tinha ali perto uma escola de datilografia, entrou lá, só queria registrar a moça aqui. Registrou a moça, pagou ali uma mensalidade, falou para ela,
Pronto, agora a senhorita já é estudante, pode participar do teatro do estudante. Era o estatuto. Pascoal era um cara que manjava muito de marketing. Ele era o que seria hoje em dia um agitador cultural. Na Inglaterra ele era chamado de Brazilian Bombshell. Bombshell é Granada, né? O explosivo brasileiro e tal. Esse era o apelido da Carmen Miranda nos Estados Unidos, Brazilian Bombshell. E o Pascoal pediu para que seus inúmeros amigos do teatro e principalmente do cinema inglês, passou para eles, olha, mandem telegrama com esses dizeres. Os meninos vão estrear Romeu e Julieta. Dá uma força. E o Pascoal, que escrevia em jornal no Rio de Janeiro, falou, recebemos telegrama, e era verdade, os telegramas estavam todos lá, de Sir Laurence Olivier, Sir John Gielgud, então, atores e atrizes importantes, que diziam, todos em inglês, claro, boa estreia para nossos colegas brasileiros que vão montar Shakespeare. Break a leg, que é o quebre a perna, o que vale o nosso merda aqui quando se vai estrear. Então o Pascoal publicava no jornal, recebemos telegrama, não sei o que, fulano que é astro do cinema inglês, fulana que é importante atriz, e todo mundo, putz, os caras vão pegar um grupo de teatro amador e eles estão dando a maior força. Um monte de gente foi ver. Aí o teatro do estudante passou a sofrer um problema, que eles começaram a produzir espetáculos e não tinham onde apresentar. Porque o único teatro que não era pago no Rio de Janeiro era o Teatro Municipal, que era dividido entre um monte de companhias e concertos e balés e não sei o quê, companhias nacionais e estrangeiras. Pascoal falou, é? Pegou a garagem da casa dele, no Rio de Janeiro, lá em Santa Teresa, que era um casarão, e transformou a garagem dele num teatrinho. E deu a esse teatro o nome de Teatro Duse. Duse, D-U-S-E, que é o nome de uma grande atriz italiana, que teve muita influência no teatro brasileiro, que era Eleonora Duse, tá? Que era considerada a melhor atriz da Europa no seu tempo. Ela rivalizou durante muito tempo com a francesa Sarah Bernard. Mas a Sarah era exuberante, não sei o quê e tal. E a Duse era bicho de teatro. Pé no chão, no tablado, vamos trabalhar. Pega que o negócio é sério. Assim ela conseguia interpretações magníficas. E assim foi. No teatrinho Duse, como era chamado, porque ele era pequenininho, a plateia tinha 100 lugares. E era gratuito. Acontece que Santa Teresa é no Rio de Janeiro, mas fica... É um bairro alto. Tanto que tem bonde, que vai para lá. Até hoje tem bonde funcionando em Santa Teresa. E é difícil de chegar lá, mas as pessoas saíam do centro da cidade. Década de 40, a Zona Sul, praias, não era um lugar chique no Rio de Janeiro ainda. Viria a ser final dos anos 40 e ao longo da década de 50 vai seguir, de 60, das décadas de 50 e 60, vão se construir as imagens variadas das praias do Rio. Nos anos 40, isso era um areal. Estou falando de Ipanema, Copacabana, era um lugar que pouquíssima gente ia. Era um lugar de pescador. E o centro era o quente. Então, as pessoas saíam do centro e iam lá para Santa Teresa para ver. Quem ia? O público culto, porque os textos eram textos famosos, textos escolhidos. Os atores eram razoavelmente ensaiados, apesar de amadores, eles haviam um cuidado na encenação. A Itália Fausta só dirigiu o espetáculo de estreia. Depois, o próprio Pascoal dirigiu alguns, e Esther Leão, que era uma professora de voz e dicção, passou a dirigir alguns outros espetáculos também. Então, os espetáculos tinham algum cuidado de direção. E as pessoas cultas iam assistir, as pessoas pessoas do mundo da arte,
da música, das artes plásticas, da literatura e do teatro, os donos de companhias teatrais, aqueles do teatro de ator, iam assistir, porque ali você podia ver os futuros talentos, os futuros craques do palco, ainda filhotes. Eles iam lá para contratar. Personalidades internacionais que passassem pelo Rio de Janeiro, artistas e etc., que passassem pelo Rio, eram levados para ver o Teatro Duzi, que era um teatro que tinha classe. E assim foi. Outras capitais, e não só capitais, cidades grandes também, mas principalmente capitais, criaram as suas versões, as suas sedes regionais, digamos assim, do teatro estudante. Antes que alguém se anime, é só... Sim, eu sei, podia ser um gin tônica aqui, maravilhoso, mas não é. É água com gás e limão, só. Valmor Chagas, Fernando Peixoto, Tranandi, Luiz Carlos Maciel, foram grandes nomes do teatro no eixo Rio-São Paulo nas décadas de 50 e 60. Esses quatro vieram todos do Teatro do Estudante de Porto Alegre. Outros nomes vinham. O José Wilker veio de um, entre aspas, concorrente do Teatro do Estudante do Brasil, que era o Movimento de Cultura Popular de Recife. O Pascoal, quando vinha da Europa para o Brasil, vinha de avião, e o avião não tinha autonomia para vir de Londres ou de Liverpool, principalmente de Londres, até o Rio de Janeiro. Ele tinha que pousar no Nordeste antes de fazer uns... Ele vinha pulando, né, as capitais nordestinas. O que as pessoas faziam num voo de um dia, o Pascoal fazia uma semana. Porque cada vez que ele pousava numa cidade nordestina, a sede local do Teatro do Estudante o chamava para ver o que eles estavam fazendo. Daí ele vai e começa, e aí ele produz o Festival Nacional de Teatro do Estudante, para que esse pessoal de norte a sul do Brasil se encontrasse e vissem o que as pessoas estavam fazendo, o que as outras sedes estavam fazendo. O Pascoal se torna um nome importantíssimo no teatro brasileiro. Tem uma escola de teatro em São Paulo, que é das mais antigas do Brasil ainda em funcionamento, que é a EAD, Escola de Arte Dramática, que hoje pertence à Universidade de São Paulo. O curso lá é um curso de nível técnico, segundo grau, e é uma escola associada à ECA, Escola de Comunicações e Artes, que tem um curso de artes cênicas, que forma diretores, coreógrafos, críticos, atores também, e professores de teatro. A ECA forma, a EAD, Escola de Arte Dramática, forma atores. A EAD, quando começou, falarei dela melhor na próxima aula. A EAD era uma escola particular, que pertencia a um homem chamado Alfredo Mesquita. Quando essa escola, e depois que ele morreu, para que não fechasse uma escola tão importante, aí ela foi absorvida pela USP. Tá? Quando ela foi inaugurada, em 1948, Pascoal Carlos Magno foi convidado a dar a aula inaugural. Tá? Para se entender a dimensão da sua importância. Outra coisa que aconteceu em São Paulo também, 10 anos depois. Em 1958, o festival foi em Santos. O Festival Nacional de Teatro do Estudante foi em Santos. E esse festival, esses festivais, essas edições do festival, recebiam pouquíssimo apoio do poder público. Ou seja, o Pascoal bancava a maior parte dos gastos. Em 58, no Rio de Janeiro, em Santos, esse
esse festival deu um prêmio para um grupo revelação de teatro amador. Porque agora já não era mais um festival só de teatro de estudante, era um festival de teatro amador. E um grupo ganhou o prêmio como o grupo revelação do ano. Qual era o grupo? O Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez Corrêa, que está aí até hoje com o Zé Celso. Foi assim que o Grupo Oficina apareceu para o mundo. Foi um grupo criado dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. E outra curiosidade, nesse mesmo festival, tinha lá uma mulher, em Santos, que ela tinha morado em São Paulo durante muito tempo e ela tinha sido muito importante aqui em São Paulo. A Patrícia Galvão, a Pagu, que foi namorada, que acabou com o casamento do Oswald de Andrade com a Tarsila do Amaral. Foi namorada do Oswald de Andrade. Eu não resisto, uma notinha de rodapé de pura sacanagem, pura safadeza. Numa época, né, estou falando de anos 20, 30, isso vai até os anos 60, 70. Numa época em que motel não existia e hotel, você precisava mostrar documentos de casado para um casal poder alugar um quarto, os homens que queriam aventuras mantinham apartamentos que eram chamados de garçonnières. Garçon, em francês, quer dizer menino, rapaz. Então, garçonnière era uma coisa para molecagens, que era onde os caras encontravam suas amantes ou emprestavam a chave para algum amigo encontrar um desvio qualquer. E o Oswald de Andrade era tão cara de pau que ele recebia os amigos na garçonnière dele. E eles faziam animadas reuniões e tal, e tinha uma espécie de livro de presença, que as pessoas registravam as coisas. E é um livro de presença maravilhoso, porque tem grandes nomes das artes brasileiras passaram por ali. Então os caras deixavam desenhos, poemas, frases espirituosas. E tem um lançamento lá que é o seguinte, que foi assinado pela Pagu, claro. E o versinho diz, os versinhos dizem: se o lar da Tarsila vacila, é por causa do angu da Pagu. Como eu falei, foi uma nota de rodapé de pura sacanagem. Gente, a Pagu estava morando em Santos. Aí ela procurou os organizadores do festival, Pascoal e outros, e tal, falou: gente, tem um rapaz aqui que vocês precisam conhecer, ele é aqui de Santos. Pobrinho, coitado, mas esse cara escreve algumas coisas que são absurdas e boas. É mesmo? Mas ele é ator de algum grupo? Não. Ele é palhaço num circo meia boca aqui de Santos. Mas eu andei lendo umas coisas que ele escreve, é porrada pura. Aí, isso é o ano de 1958. E é aí que o Brasil fica conhecendo um rapaz chamado Plínio Marcos. Plínio Marcos, que no ano seguinte, 1959, por causa deste evento teatral, ele estreia a sua primeira peça, Barrela, que eu tive o prazer de interpretar, dirigido por Alexandre Dressler, como já era professor na Fundação das Artes, mas fui como ator convidado para participar de Barrela, formatura de... Bom, todos eles são amigos meus até hoje. O Pedro Alcântara é professor na Fundação das Artes, foi a formatura dele. O Carlos Antonioli, Marcelo Salvo, Luiz Mainetti. Bom, um grupo enorme, tenho medo de esquecer. Eu já esqueci, certamente. Já não falei o nome de alguém. E foi assim que Plínio Marcos veio ao mundo, né? Por conta da oportunidade criada por um festival, entenderam? O Pascoal, depois ele juntou uma grana e no interior do Rio de Janeiro, num lugar chamado Arcozelo, ele comprou ali uma chácara que chamou-se Aldeia de Arcozelo. E o objetivo era reunir gente do Brasil inteiro nessa aldeia Arcozelo e ficarem todos hospedados ali para ficarem pensando teatro, discutindo teatro, ensaiando coisas e tal. Era um centro de... um think tank, né? um tanque de pensamento do teatro. Um negócio genial, que na França já tinham criado essa experiência e tinham resultados muito bons para o teatro francês mais avançado
das primeiras décadas do século XX. Pois bem, o tempo passa. Vem a ditadura em 64. E depois o fechamento da ditadura, né, a ditadura dentro da ditadura, em 68. Quando os criminosos que tomaram o poder instituíram uma coisa mais criminosa ainda, chamada Ato Institucional número 5, AI-5, que só um imbecil completo pode achar bom. E esse, aliás, eu disse imbecil, não é imbecil a palavra, é idiota. Tá? Há diferenças. Então, não é imbecil, só um idiota pode querer, pode achar bom uma coisa como o ato institucional número 5, que é a ditadura dentro da ditadura, o fechamento total do regime. Esse regime caçou o Pascoal Carlos Magno. Caçou, tirou, demitiu, porque ele era homossexual. E eles diziam, um homossexual não pode representar o Brasil no exterior. Porque denigre, mancha, suja a imagem do Brasil. E o Pascoal, para sustentar a sua doideira, vende sua coleção de artes, que é uma coleção de excelente qualidade, e vai ficando um homem pobre e muito amargurado. Eu, quando ainda não tinha nem feito curso de teatro, mas já lia sobre teatro brasileiro, encontrei um livro com depoimentos de pessoas do teatro brasileiro. E tinha lá um depoimento do Pascoal Carlos Magno, em que ele se dizia completamente amargurado por ter pensado um dia no teatro do estudante. Foi porque isso me arruinou como pessoa, arruinou as minhas economias, me arruinou inteiramente. E ele fala, daqui 2 semanas começa. Esse depoimento foi dado ali por 72, entre 72 e 74, no período mais bravo da ditadura. E ele fala, daqui 2 semanas começa mais um festival. Virão pessoas do Brasil inteiro. Tem gente que faz uma matulinha com alguma comida, com um sanduíche, entra num ônibus, viaja 3, 4 dias dentro de um ônibus, só com aquela caixinha de comida, para chegar aqui no Rio de Janeiro e apresentar uma peça. Eu não tenho onde hospedar, eu não tenho como dar comida para eles. O poder público não me ajuda em nada. Eu sou hoje um homem pobre, porque tudo que eu tinha se acabou e foi comido pelo teatro do estudante. E enquanto isso, todas as semanas, grupos de 22 rapazes saudáveis, tratados a pão de ló, são levados em voos de primeira classe por esse Brasil inteiro, todas as semanas, numa brincadeira chamada Campeonato Nacional. E para os que vão fazer a arte brasileira, não há nada. Já no fim da vida, bem empobrecido, o poder público do Rio de Janeiro decidiu dar uma pensão vitalícia ao Pascoal Carlos Magno. Imagina, um cara que fez tanto pela cultura, pela vida, pelo pensamento, pelo bem do Brasil. Merecia, não é? É. Eles voltaram uma pensão de 1 salário mínimo para ele. O Brasil não está ruim hoje. As pessoas não ficaram envilecidas, né? Não se tornaram vis hoje. Ou por causa de uma pandemia. Hoje, por causa disso que está nos servindo para a comunicação, hoje, a internet apenas revelou o mau caráter que se esconde, infelizmente, em algum ponto da nossa nacionalidade.
Por isso que eu digo que é com a morte do Pascoal que termina o Teatro do Estudante, porque termina a ideia do Teatro do Estudante. Vamos voltar a 1938. No Automóvel Clube do Rio de Janeiro, que não era um clube para automóveis, não era um clube para você andar de carro lá dentro. Era um clube em que as pessoas se encontravam e conversavam e tal. E lá no bar do Automóvel Clube, um bar muito requintado, algumas pessoas da alta sociedade diziam: o que nós precisamos mesmo é ter um teatro de qualidade aqui, porque se eu quiser ver uma peça de boa qualidade, eu tenho que ir para a Europa, que absurdo. Conversa vai, conversa vem. Decidem montar um grupo de teatro. E registram esse grupo. E o nome dele é Os Comediantes. O nome Os Comediantes, naquela altura da nossa história, não significa que eles montassem peças engraçadas. A palavra comediante... Bom, como é que a palavra comédia funciona em vários países como sinônimo de drama? Quando eu digo que eu faço arte dramática, você por acaso imagina que eu só faço peças sérias? Né? Eu posso dizer tranquilamente, meu ramo de atividade é arte dramática, mas eu me especializei em comédias e ninguém vai achar isso uma contradição. Pois bem, nessa altura, como eu falei, a palavra comediante não indicava alguém que só fizesse peças engraçadas, ao contrário, indicava pessoas cultas, pessoas que foram buscar, na tradição do teatro francês, a ideia de artista. Porque na França você tem dois termos para designar o ator. Você tem o acteur, que designa a pessoa que segue um caminho mais ou menos já traçado e não se desvia dali. É aquilo que a gente diz aqui no Brasil, que é a pessoa que faz sempre o mesmo personagem. No teatro isso é mal visto, hoje no Brasil, o cara que faz sempre a mesma coisa. Mas para trabalhar na televisão no Brasil, ou na indústria cinematográfica, que nós não temos indústria cinematográfica. Mas sabe aquele ator que você diz assim, esse cara sempre faz papel de vilão? Exemplo, o Tony Ramos é um excelente ator em cinema e em teatro. E na televisão ele faz um único papel, Tony Ramos. Ele é bonzinho e legal. Ele não consegue fazer um vilão canalha mesmo. Ele já tentou algumas vezes. Quando ele fez uma novela que ele era um ex-presidiário, né, teve tanta reclamação que depois ele muda e passa a ser um injustiçado que foi preso por uma trama qualquer. Numa outra novela em que ele era o vilão da novela, traía a mulher, etc, etc, e era um canalha total, depois de um tempo ele se regenerou. Por quê? Porque as pessoas não querem ver o Tony Ramos mal, vilão. Né? Assim como caras como Schwarzenegger ou Stallone fizeram lá nos anos 70 e 80 filmes de ação, musculosos, porradas e tal. Quando eles quiseram sair dali, eles não foram para o drama, eles foram para a comédia. Né? Por exemplo, você tem um filme como Um Tira no Jardim da Infância, do Schwarzenegger, em que um cara enorme, fortão, vai cuidar numa classe do Jardim da Infância. Isso é engraçado. Ou o Stallone, que era um cara, não me lembro agora qual que era a pegada do filme, mas a mãe dele era acho que é Mamãe é de Morte, se eu não me engano, uma coisa assim. A mãe dele saía dando tiro em todo mundo e tal, e ele tentava conter a mãe. Então, isso é comédia, isso aí fica engraçado. E o que eles fazem, hoje em dia fizeram aí alguns filmes, Os Mercenários, que só pega gente que fez filme de porrada a vida inteira, e eles fazem um super filme de porrada que acaba sendo engraçado. É uma sátira, uma paródia deles mesmos. Porque fazem sempre a mesma coisa. Teve um crítico americano que foi falar de uma atriz, que foi meter o pau numa atriz, e ele falou, nossa, nessa peça, fulano e tal, demonstra todas as suas expressões de A a B.
porque dizia que ela não expressava nada. Esses caras também não tem muita expressão. As caras são sempre as mesmas, o papel é sempre o mesmo, etc, etc. Isso, na França, é o acteur. Não quer dizer que o cara seja ruim. É que ele só faz aquilo. Tá? O comedian, na tradição francesa, é o artista criador em teatro. Tá? Quando eles botam o nome lá no registro, os comediantes, eles estão batendo no peito e levantando uma bandeira. Aqui é a casa dos artistas criadores de teatro. Ok? Entre os nomes que estavam lá, tem nomes da alta sociedade carioca, como Brutus Pedreira, Luísa Barreto Leite, Adacto Filho, Santa Rosa, Tomás Santa Rosa, que era um artista plástico fabuloso, falarei dele daqui a pouco, que veio do Recife para o Rio de Janeiro, porque disseram, Recife está picando para você. Porque o cara, com 15 anos, era um artista plástico reconhecido, um leitor, um consumidor de poesia francesa, e poesia é um negócio para ser lido no original, né? E era um entendido em jazz, isso com 15 anos. Esse cara veio para o Rio de Janeiro, claro. E quando disseram para ele, Rosa, vamos criar um grupo de teatro assim, assim, assim. Ele falou, que legal, onde vai ser a escola? Que escola? Ele falou, gente, se vocês vão criar um grupo de teatro nessas condições, de fazer um teatro para valer e tal, ótimo. Mas se vocês não abrirem uma escola junto para formar gente para esse grupo, tudo que vocês fizerem vai ser precário. Eu estou nessa com vocês, vamos lá e tal, mas tudo que vocês fizerem vai ser precário, vai ter vida curta, vai ter fôlego curto. Na hora que vocês pararem de fazer, acaba, porque não vai ter continuador. Proféticas palavras, mas vamos ver isso depois. E eles começam a montar, isso é 1938, então eles estreiam sua primeira peça em 1939. É grupo de teatro amador, eles levam um ano para montar uma peça. E estão fazendo ali algumas coisas quando Hitler invadiu a Polônia. Aí você fala, aquilo no copo do cara é gin tônica. Não, não é. Napoleão invadiu a Polônia em 1939, que é o começo da Segunda Guerra Mundial. E a Polônia tinha uma companhia nacional de teatro, uma companhia estatal de teatro, chamada Teatro Nacional de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia. E os nazistas demoraram uma semana da fronteira até a capital, para tomar o país. E ao final do mês de setembro, dia 1º de setembro, eles invadiram, dia 7 eles tomaram a capital, e com um mês eles acabaram com toda a resistência, tinham tomado a Polônia inteira. A companhia oficial, o Teatro Nacional de Varsóvia, estava montando uma peça que era uma sátira ao nazismo. O ator que interpretava Hitler na peça morreu num campo de concentração. E o diretor do espetáculo se arrancou. O cara foi para a Tchecoslováquia, aí Hitler tomou a Tchecoslováquia. Foi para a Hungria, tomou a Hungria. Pô, eu não vou ficar aqui. Ele saiu de lá, foi para Paris. Hitler tomou a França, tomou Paris. Aí o cara botou um oceano entre os dois. Ele podia ir para os Estados Unidos ou para o Brasil. Ele falou, bom, os Estados Unidos uma hora vão entrar na guerra. E veio para o Brasil. O Brasil também entrou na guerra, mas não foi igual aos Estados Unidos. E este cara, Zbigniew Ziembinski, conhecido por nós todos como Ziembinski, e para os amigos Zimba. Esse cara chegou no Rio de Janeiro, com uma larga experiência em teatro, sem falar uma palavra de português, mas falando francês fluentemente, porque era um cara culto. Encontrou outros refugiados poloneses aqui. Os caras, olha, no teatro daqui você não vai conseguir fazer nada, mas tem um grupo aqui no Rio chamado Os Comediantes. Vai lá. E foi lá, fizeram uma ponte, apresentações, blá, 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 blá. Que peça vocês estão montando? É uma peça do Pirandello, tal peça, assim, assim, a verdade de cada um. Ah, eu já dirigi essa peça na Polônia. Quem está dirigindo? O Brutus Pedreira falou, sou eu. Tá. Não, legal. Ele já estava falando tchau, porque aqui desse mato não sai coelho. Falou, e quem está fazendo a luz para vocês? Luz? Como assim, luz? Vocês não saber que ser luz cênica? Acontece que o seu Ziembinski, que
Na Europa, ele já era considerado um cara meio ultrapassado. Na década de 30, ele ainda estava trabalhando de expressionismo. Mas toda companhia estatal é meio conservadora. Nunca é uma companhia de vanguarda. E ele era um mestre da luz, porque o expressionismo é muito baseado na luz. O cara vai e bota a luz no espetáculo do Pirandello. E foi notícia em toda a crítica especializada. Essa novidade do seu Ziembinski. Como o Ziembinski chegou aqui em 1940, em 41 ele dirigiu uma peça lá, os caras viram que ele era muito bom na coisa e falaram, e aí, o que mais que você tem aí? Ele falou, escuta, não terá aí algum autor brasileiro? É aí que Nossa Senhora da História, que para mim é a musa grega Clio, trança as coisas de um jeito que um cara fala assim, olha, tem um jornalista, um jovem aqui do Rio de Janeiro, que escreveu essa peça, Ziembinski. O que você acha? O Ziembinski aprendeu português para falar, ler, entender, que foi um negócio assombroso de rápido. Ziembinski leu a peça e falou, é esta, vamos montar. Mas, pô, não dá para montar essa peça. Ele falou, não, ela é difícil, mas a gente vai dar um jeito. E falando, o Santa Rosa, que estava por ali, leu a peça e falou, eu sei como resolver isso. Vamos resolver na cenografia. É aí que você junta Ziembinski na direção e na luz. Nelson Rodrigues, na segunda peça que ele escreveu na vida, Vestido de Noiva. E a magnífica cenografia de Santa Rosa. E é assim que, no dia 28 de dezembro de 1943, estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Vestido de Noiva. É a segunda peça do Nelson Rodrigues, a segunda que ele escreveu. E ele escreveu por quê? Aliás, ele já tinha escrito a primeira, porque ele era jornalista, e ele via muita gente em jornal ganhando dinheiro com teatro, com peça de teatro. Ele falou, estou precisando de dinheiro, pô. Escreveu uma peça chamada A Mulher Sem Pecado, que para ele era uma comédia. Ninguém achou muito comédia, mas foi. Aí ele vai e escreve Vestido de Noiva. E na estreia, ele conta, a peça tem 3 atos, quando terminou o primeiro ato, ele diz no depoimento, eu ouvi ali umas palminhas xoxas. No segundo ato, quando terminou, ele falou, nem minhas irmãs aplaudiram. Quando termina o terceiro e último ato, todo mundo vai para a beirada do palco, esperar a cortina se abrir, para agradecer os Ziembinski que passa pelo Nelson lá na coxinha e fala, vem. E vai todo mundo lá, aquele silêncio na plateia. E muita gente tinha vindo, eles tinham enchido o Municipal do Rio de Janeiro. Eles vão lá, eles param diante do público, param diante da cortina, a cortina se abre, aquele silêncio acendem as luzes da plateia e eles agradecem. Nenhum som vindo da plateia. De repente, pá, 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 e começa uma ovação consagradora. Então essa peça já estreia para a história. A plateia estava em silêncio porque estava impactada com o que tinha visto. Porque a peça, ela dá um excelente roteiro de cinema. Por quê? Porque ela tem muito corte. O Ziembinski programou 140, mais de 140 efeitos, entradas de luz. Numa época em que não existia mesa de luz. Então como é que ele acionava? Porque tinha uma equipe na caixa de força do teatro, o Ziembinski na coxia, lá da caixa de força que tem as chaves. E ele com o texto ali, fala, atenção, vai sair, e ele olhando o texto,
vai sair refletor 30, 31, 50 e 55. Vai entrar 72, 78, 79, 80. Agora. Aí os técnicos, sai um, entra outro. E a luz mudava, e as pessoas chapadas. A peça se passa em 3 planos. 3, não são lugares, são 3 situações. É plano, o nome é plano mesmo. São 3 situações, que é o plano da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Antes da cortina abrir, você ouve uma freada, um atropelamento, alguém fala, corre com essa mulher para o hospital. Essa é a realidade. Quando a luz se acende, no plano da realidade, tem lá uma mulher numa mesa de cirurgia. Essa cirurgia vai durar a peça inteira. E o que você assiste no plano da memória e no plano da alucinação, eu estou fazendo assim porque o Santa Rosa colocou um praticável enorme no fundo com os arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro. Lá em cima, a realidade. E aqui embaixo, de um lado, a memória, do outro lado, a alucinação. Essas duas coisas estão dentro da cabeça da mulher que está sendo operada lá em cima. E aí dava para ver os lugares diferentes. Só que precisava mudar a luz de um lugar para o outro. E a atriz que fazia lá a que estava sendo operada, né? Ela tinha que ir da memória para a alucinação e voltar. Como faz isso? O Zimbinski falou, Nelson, eu preciso tirar a atenção da plateia aqui da cena para a atriz ir de um lugar para o outro. A gente muda a luz. Aí o Nelson Rodrigues escreve trechinhos que, por exemplo, uma hora entram meninos jornaleiros no teatro. Entram na plateia gritando, extra, extra! Mulher atropelada está entre a vida e a morte. Toda a plateia olha para eles. Quando ela olha, a atriz sai de um lugar e vai para o outro. Quando eles voltam, mudou a luz. Tá? E aí a gente diz, convencionou-se, e essa coisa de datas históricas é isso mesmo, são convenções. Convencionou-se que a estreia de Vestido de Noiva é o marco inicial do teatro moderno no Brasil. Mas é mesmo? Não, não é. Para os livros de história, é. Mas o que eu quero dizer com não é que isso aconteceu em 1943. E isso não se transformou na prática de uma companhia profissional que se estendesse a outras companhias. Isso não aconteceu antes de 1948, 5 anos depois. Tá? Mas, sem dúvida, que isso deu uma injeção de modernidade no teatro brasileiro. Só que isso, ao mesmo tempo, foi um tiro no pé, porque todo mundo ficou esperando que os comediantes trouxessem um outro Vestido de Noiva. E isso, é claro, não aconteceu. Em 1946, eles falaram, olha, não dá para a gente continuar como grupo amador, a gente tem que se profissionalizar. Com isso, um monte de gente que era da alta sociedade falou, não. Vocês já ouviram isso antes. Teatro profissional eu não faço. E saíram. Eles falaram, pô, e agora? Tinha um grupo que estava se formando. Já tinha as pessoas, já tinha nome, só não tinha se lançado ainda. Era um grupo dirigido pelo paulista, o santista, meu conterrâneo, Miroel Silveira, que estava em Santos, porque ele estava com um problema de saúde, foi para a casa dos pais. E aí disseram, o Miroel, vamos segurar a estreia do grupo? Podemos? Tudo bem a gente se ligar aos comediantes? O Miroel falou, tudo bem. Assim, o Teatro Popular de Artes, que era o nome desse grupo, que não tinha se lançado ainda para o mundo, o pessoal do Teatro Popular de Artes se une aos 3, 4 gatos pingados que ficaram dos comediantes. E nessa leva vão um camarada chamado Sandro Poloni, esse nome vai ser muito importante na próxima aula, Itália Fausta,
De novo essa mulher? Na próxima aula eu digo quem ela é. E eles pegaram algumas atrizes ali que estavam soltas, mas que queriam trabalhar. Uma, Olga Navarro, que era uma veterana mais ou menos do tipo da Itália Fausta. Uma mulher que tinha uma mulher já de uma certa idade, mas que dava um peso cênico importante, uma excelente atriz. Uma outra jovem que estava desesperadamente precisando trabalhar. Desesperadamente mesmo, a questão assim de passar menos fome. Não de não passar fome, de passar menos. Chamada Cacilda Becker. E uma outra que, ao contrário, era casada com um homem muito rico e que já tinha brincado uma vez de teatro lá no Rio de Janeiro e nem ela gostou do que ela fez. E ela falou para o marido abonado, eu quero estudar teatro, eu quero aprender, eu quero ser uma atriz. E o cara falou, então aqui no Brasil não dá. Vai para lá, para Portugal, o cara era português, falou, vai lá para Portugal, você fica lá na casa da minha família, lá em Lisboa, e estuda no Conservatório Dramático de Lisboa. Ela foi, fez isso, o curso de 2 anos. O primeiro ano é totalmente teórico, e o segundo é que é prático. Nas férias, terminado o primeiro ano, ela veio para o Brasil. E foi assistir uma peça dos comediantes que agora tinha um outro nome. Os V, a letra V, comediantes. Nota de rodapé. Durante um bocado de tempo, eu ficava encafifado em como é que se pronunciava isso. Os 5 comediantes. Os comediantes 5. Mas por que o V estava no meio? Era os, letra V, comediantes. E um dia eu perguntei para essa moça, que era uma garota de 20 anos, na época, em 1946, e eu perguntei para ela, mas o que era esse V? Não minto, desculpe. Na minha pesquisa de mestrado eu descobri, num depoimento de Gustavo Doria, que esse V não tinha nada a ver com algarismo romano. É que alguém tinha consultado um numerólogo, isso em 1946, e o cara falou, bota uma letra V no nome. E a pessoa tacou o V lá no meio. Aí eu perguntei para essa moça, que era moça, lá em 1946, falei, mas como é que se lia isso? Os V comediantes? Ela falou, e você acha que alguém falava esse V? Eram os comediantes e pronto, mas no cartaz vinha escrito os V comediantes. O meu orientador rolou de rir no chão, ele rolava no chão. Falei, como os V? Falei, pois é, eles eram os V comediantes. Pois é, os comediantes. Pegaram essa moça também, que foi assistir uma apresentação deles. Ela conhecia algumas pessoas do Teatro Popular de Arte, e um dos rapazes falou para ela, você está fazendo teatro em Portugal? Você não entra aqui para fazer teatro com a gente, na prática? Pô, o próximo ano lá em Portugal era fazer teatro na prática. Então ela entrou aqui para os comediantes. O nome da moça é Maria Della Costa. Maria Della Costa, Cacilda Becker, o Sandro Poloni, Itália Fausta, eles dão um novo fôlego para os comediantes. Mas não é um fôlego muito longo. Esse pessoal todo decide sair dos comediantes. O Teatro Popular de Arte, depois de 2 anos de trabalho, quase 2 anos, 47, falou, gente, desculpa, não dá. Nós vamos fazer teatro do jeito que a gente acredita que é o mais certo. Num depoimento, tempos depois, o representante do Teatro Popular de Arte, o Sandro Poloni, disse, num depoimento, ele disse o seguinte, em teatro, tem que mandar um. Pode mandar errado, mas que seja um. Lá eles faziam uma coisa meio na base do coletivo, do cooperativo e tal, e ninguém se entendia. Cada um puxava os comediantes para um lado. Caiu. Quando o Teatro Popular de Arte sai, e em 48 estreia no Rio de Janeiro como uma companhia própria, quando eles saem, é o fim dos comediantes. 1947, porque eles não aguentam, porque eles não conseguiram passar do amadorismo de alta qualidade para um profissionalismo de alta qualidade.
Não por razões artísticas, por razões empresariais, por razões de organização. Teatro Popular de Arte, Maria Della Costa, e principalmente quem é Itália Fausta, a gente vai ver na próxima aula. Até lá, pessoal, e não deixem de me encaminhar, se necessário, as dúvidas de vocês. Obrigado.